Somos uma igreja que hoje está presente em mais de 30 países. Muitas vidas têm sido tocadas através dessa obra. Mas ainda temos um grande desafio pela frente. Em todo o mundo, pessoas de toda tribo, povo, língua e nação ainda não conhecem ao Senhor. E você é peça fundamental para que essas pessoas sejam alcançadas. Oferta especial Missões. Dia 9 de agosto. Invista nessa obra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra, então. Abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 1, verso 1 ao 7. Neemias, do 1 ao 7. O tema dessa palavra é Deus está levantando Neemias. Amém? Diga assim comigo: Deus está levantando Neemias. Fala para o irmão: Deus está levantando. Olha para o irmão: desses dias Deus está levantando Neemias. Amém? Vamos ler o texto, Neemias capítulo 1, verso 1. Olha o que diz. Vai conseguir projetar? Aumenta para mim só um pouquinho o microfone. Estou com um pouquinho de dor na garganta aí. Eu queria gritar. Olha o que diz a palavra do Senhor, Neemias capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Verso 3, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Verso 4, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido pecado contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Verso 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Vem aqui. Vamos falar do pecado em si. Não vim falar de pecado com você, mas eu vim falar que Deus está levantando nesses dias Neemias. O que significa isso, irmãos? Primeira coisa, quando nós olhamos e vemos a palavra de Deus, nós percebemos, nós devemos concluir que a palavra de Deus jamais pode ser vista de uma maneira natural, mas sim precisa ser vista por uma ótica espiritual. Quantos me entendem? E aí veja, a sua vida, a nossa vida, ela é uma vida espiritual. Nós falamos aqui nas ministrações, nós somos filhos de Deus, nascidos de Deus, somos celestiais, não somos apenas naturais, não, mas somos espirituais. Agora veja, o que está acontecendo hoje no planeta, com essa crise, com esse vírus do inferno, não é algo natural.
é algo espiritual. Veja, e eu não estou aqui menosprezando a força que o vírus tem. Não estou falando aqui que não é um problema, é uma tragédia, é sério a coisa. Mas, fora dessa realidade natural, existe algo muito maior que é o espiritual. E eu quero te falar, se o mundo já jaz no maligno, como diz a palavra, se o mundo já está nas mãos do diabo, qual que é então a ótica? Fica claro a gente concluir que o alvo do diabo é a igreja. Os irmãos estão me entendendo? Então veja, é evidente que o diabo, então, ele é um ser espiritual, e o alvo dele, o interesse dele, não é apenas matar pessoas cristãs, até mesmo porque se ele matar algum cristão, o cristão vai estar com Cristo. Qual foi a vitória do diabo? Nenhuma. Entende? Mas presta atenção no que eu quero compartilhar. O alvo do diabo, o intuito do diabo é realmente atingir a igreja. E não é algo natural, mas essa pandemia, o vírus, essa praga do inferno, é apenas uma distração de algo espiritual que está acontecendo. Nós estamos em uma batalha espiritual. Ele pode abaixar um pouquinho agora, que está muito alto. Então, quando eu tenho um olhar espiritual, eu olho para essa praga, eu vejo que ela é não só natural, mas espiritual. E aí, a verdade então é que essa praga, ela é algo espiritual. Por quê? Porque ela vem para trazer medo para os filhos de Deus. E o medo realmente é o verdadeiro problema espiritual. Por quê? Porque fica incubado na pessoa e ela fica paralisada. Cedo ou tarde, se ela perde o mover da igreja, se ela perde de estar conectada no corpo, o medo vai paralisar a vida dela. Os irmãos me entendem? Diga amém. E aí veja, então o verdadeiro vírus que o diabo está disseminando, lançando na igreja do Senhor, é o medo. Medo de várias situações, circunstâncias, problemas, crise existencial. Mas o alvo do diabo é paralisar a igreja, destruir a vida da igreja. Quantos me entendem aqui? Diga amém. Vamos ser francos. Você sabe que por causa dessa praga do inferno, nós tivemos que ficar de quarentena, não é? Por vários meses aí, dias, e tivemos que sair somente o necessário, não é verdade? Sim ou não? Sim. Mas existe também uma quarentena espiritual. Agora, o que é a quarentena espiritual? Se você for perceber na palavra de Deus, a Bíblia vai mostrar que a quarentena espiritual, ela é diferente da natural. Porque a quarentena que nós passamos, naturalmente falando, ela veio para paralisar a nossa vida. Mas a quarentena espiritual de Deus é diferente, porque Deus trabalha com a quarentena na nossa vida, para mudar a nossa vida, para ajustar, para acrescentar, para aperfeiçoar e transformar a nossa vida. Diga amém. Vou dar exemplo, Moisés ficou em quarentena espiritual por 40 anos. O que Deus fez com ele? Levantou para libertar o povo. Os irmãos entendem? Então veja, a quarentena espiritual ela é diferente. Ela vem para transformar, ela vem como um tempo de Deus de ajuste. A quarentena espiritual ela vem como um plano de Deus para renovar, para aperfeiçoar, para restaurar, para acrescentar e mudar algo na minha e na sua vida. Então, para que Deus faz isso na quarentena espiritual? Para te colocar num tempo novo, para te colocar num tempo de crescimento, de fortalecimento. Para quê? Para você permanecer firme, porque a vitória vai acontecer. Aleluia! Agora, tem uma questão. A quarentena natural, todos nós passamos. A maioria passou, teve que passar. Mas, a quarentena espiritual, muitos ainda não passaram. Pastor, como que eu sei que eu não passei na quarentena espiritual? Precisamos ter certeza que eu passei pela quarentena espiritual. Como que eu sei isso? Primeira coisa, a quarentena espiritual, quando eu passo por ela, eu percebo que eu fui ajustado. Eu fui alargado, fortalecido. Para quê? Para cumprir o chamado de Deus. Então você avalia, você passou pela quarentena espiritual? Pergunto para o irmão,
Dá para fazer um fundinho, não? Vendo por irmão, você passou na quarentena espiritual? Você que está aí ouvindo a gente, você passou pela quarentena espiritual? Porque Moisés passou 40 anos numa quarentena espiritual, ele foi preparado para libertar o povo de Israel. Outro exemplo, José passou pela quarentena, mais ou menos uns 10 anos, para ser o salvador do povo naquele tempo. Outro exemplo, Jesus passou pela quarentena para se preparar para fazer uma obra extraordinária aqui na terra. Paulo, outro exemplo, 3 anos Paulo em quarentena, passou sendo ajustado, fortalecido para quê? Olha o que Deus fez na vida de Paulo. Olha que Paulo foi levantado como apóstolo da graça, transformou as nações, as cidades. Por quê? Porque passou pelo tempo de quarentena espiritual. Os irmãos me entendem aqui? Diga amém. Você passou pela quarentena espiritual? E aí a gente vai ver o texto. Vamos ver aqui em Neemias, qual foi a quarentena que Neemias passou. Olha o que diz, acompanha comigo, Neemias capítulo 1, verso 2 e 3, se puder projetar. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, olha o que disseram a respeito deles. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Veja, olha para cá. Quero te explicar aqui rapidamente o contexto dessa história. O contexto é o seguinte: o povo de Israel era para estar em quarentena espiritual por 70 anos. Diga comigo, 70 anos. Para que era essa quarentena? Para ajustar a mentalidade, o foco. Por quê? Porque o povo de Israel, ele vivia em constante crise existencial, porque eles não adoravam a Deus constantemente. Pelo contrário, em algum momento, eles paravam de adorar a Deus e adoravam os deuses da terra de Canaã. E aí Deus percebe isso e decide remover a idolatria. E aí a palavra profética era para que todos passassem pela quarentena dos 70 anos. Mas o povo de Israel, dependendo de quem estava liderando eles iam bem, avançavam, conquistavam. Mas se não lideravam eles de uma maneira clara, correta, eles se misturavam com o mundo. E viviam adorando as deuses de Canaã, como eu falei. Isso era a idolatria. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Deixa eu te contar um pouco da história rapidamente. Saul foi o primeiro rei. Deus levanta Saul. Depois de Saul, você sabe, a Bíblia diz que Davi foi levantado rei. Depois de Davi, a Bíblia diz que Salomão foi levantado rei. Amém? E aí depois de Salomão, foi levantado Roboão. Se liga, Roboão, por falta de sabedoria, por não ter a sabedoria de Deus, ele fez o cisma. O cisma é a divisão do povo. Separou o povo em 2 reinos. Primeiro reino, o reino do norte. Depois o reino do sul. Você sabe disso. O reino do norte, está na palavra de Deus, são as 10 tribos. E o reino do sul são 2 tribos. Veja, esse era o contexto. E aí o reino do norte, por ser um povo idólatra, eles eram liderados por uma liderança idólatra, Deus vai lá e destrói essa idolatria. E alguns desses povos foram para o reino do sul. E aí o rei da Síria, ele veio levantado por Deus para acabar com a idolatria. E esse povo então desceram para o reino do sul, e eles também foram destruídos, porque começaram a ser idólatras lá também. Agora veja, deixa eu te falar, mesmo assim, mesmo dessa forma, Deus tentando tirar a idolatria, muitos não quiseram tirar a idolatria, não quiseram abrir mão. Presta atenção. Então, em um determinado tempo, a Bíblia diz que Deus decidiu acabar com toda a idolatria em Israel. Sabe o que aconteceu? Deus então disse ao povo:
vocês vão passar 70 anos em Babilônia, 70 anos de pandemia, para você parar de adorar outros deuses, 70 anos de quarentena. Deus estipulou, vocês vão parar de ser idólatra. Então, a Bíblia diz que veio Nabucodonosor, destrói Jerusalém, cara, destrói o templo e leva o povo para a Babilônia. Os irmãos estão me entendendo aqui? Amém? Se liga. A palavra de Deus era clara. A palavra de Deus era: todo o povo deve ir para a Babilônia, passar a quarentena, para parar de ser idólatra, para ser liberto. Mas o povo não ouviu. Deus levanta o profeta Jeremias, fala: olha, vocês precisam ouvir a vontade de Deus, sigam a vontade de Deus. O povo não ouviu Jeremias. Pegaram Jeremias, levaram preso Jeremias para o Egito e lá morreram junto com Jeremias. Irmãos, isso é um caos. Eu vou dizer para os irmãos, alguns resolveram não passar pela quarentena espiritual. E aí o que aconteceu? Aí o verso 3, aí eu chego no verso 3 que a gente leu. Projeta para mim o verso 3 de novo. O povo, por não passar pela quarentena, não quiseram ouvir a Deus, estavam em grande miséria e desprezo. Todos os que não aceitaram a quarentena espiritual. Porque a quarentena espiritual, ela é o que, irmãos? Ajuste. Diga amém. Diga amém. Por quê? Porque é a vontade de Deus. E o verso 3, é esse contexto. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém, aconteceu o quê? Foram derrubados e as suas portas queimadas. Irmãos, isso aqui é tão sério. Você tem ideia? A Bíblia fala que Neemias, ele era o copeiro do rei. Neemias também estava na quarentena. Provavelmente ele nasceu dentro da quarentena, mas ele estava na quarentena numa posição boa, porque ele não passou crise, ele não passou necessidade, ele não passou aperto no meio da quarentena. Por que ele não passou? Porque ele ouviu a Deus, ele decidiu passar, ele decidiu servir a Deus. Quantos me entendem, diga amém. Mas Neemias era o copeiro do rei, alguém de confiança, alguém que poderia desfrutar do favor do rei, porque era um tempo de quarentena, mas ele estava lá numa posição elevada. E aí Neemias estava ali no final da quarentena. A Bíblia fala que ele chorou. Você leu comigo? Neemias, ele chora. Mas vamos ser francos, ele precisava chorar? Não. Ele estava na quarentena, mas ele estava junto com o rei, tinha tudo, não faltava nada, tinha provisão, mas ele chorou. E a Bíblia fala que ele chorou, ele ficou constrangido com a situação, e o rei viu isso, perguntou para ele: Neemias, o que você tem? E ele logo teve que responder, porque o copeiro naquela época, irmãos, olha para cá, ele experimentava a comida antes do rei comer. Então, se fosse um veneno, ele ia morrer primeiro, mas ele viu, o rei viu, obrigado, o rei viu que ele estava triste, ou ele poderia querer aprontar alguma coisa com o rei, ou alguma coisa errada, muito grave estava acontecendo. O rei pergunta, fala: Neemias, o que está acontecendo? O que você está triste aí? Essa alma sua está abatida. Ele fala: Senhor, eu não posso ficar alegre, o meu povo está lá em crise, o meu povo está lá paralisado, estão desprezados na miséria, não posso ficar alegre. Aí o rei perguntou: o que você quer que eu faça? O que você quer fazer? E ele falou: eu quero ir lá na cidade, eu quero reconstruir os muros, eu quero levantar de novo, eu quero levantar aquele povo, eu quero salvar aqueles irmãos. Os irmãos entendem que eu estou compartilhando aqui? Então, Neemias estava no final da quarentena, ele chora, e ele se importa com o povo, e ele vai reerguer os muros. Os muros estavam destruídos, o templo já estava funcionando porque foi restaurado, foi reconstruído, mas os muros não, porque os inimigos entravam e destruíam tudo na cidade. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos: a cidade tinha que ter muro. O muro aponta para a proteção. Eu vou dizer para você, se você não tem a proteção, você pode ter até o templo
Você pode ser até o templo, mas a proteção é para te proteger contra o inimigo. E aí, irmão, se você for perceber, significa então que quando eu estou em quarentena espiritual, Deus ele quer me aprovar, Deus ele quer que eu cresça, Deus ele quer que eu plante, Deus ele quer que eu desfrute, Deus ele quer que eu avance, que eu conquiste, mas eu preciso ter o templo e o muro. Diga comigo assim, eu preciso ter o templo. Não, diga com fé. Esse negócio de... Diga, eu preciso ter o templo. E eu preciso ter os muros. Irmãos, isso é tão sério, porque o templo aponta para o nosso relacionamento com Deus. Em tempo de quarentena natural, você deveria estar conectado. É o tempo de oportuno. Ah, não tenho tempo de buscar a Deus. A quarentena deu oportunidade. E agora? O templo significa que eu preciso me conectar com o Senhor, receber sabedoria, revelação da graça, do amor de Deus. Presta atenção, esse é o templo. Os irmãos me entendem? Agora, para que é os muros? Tem uma chave aqui. O muro aponta para a estrutura que me protege contra o inimigo. Os irmãos entendem? O muro é a proteção contra o inimigo. O muro é a proteção para mim me relacionar com Deus. E aí, qualquer vitória em nossas vidas, qualquer bênção que eu recebo, precisa estar ativada, conectada com o templo e os muros firmes. Vou dar exemplo. Diga assim comigo, o templo é o meu relacionamento com Deus. Diga, o templo é a revelação que Deus me deu, da graça e do amor de Deus. Agora o templo, agora o muro é o que você constrói para se relacionar, que te protege. Por exemplo, no seu casamento, se você tem um casamento que é conturbado, e você não tem sabedoria, você é o homem e a mulher, e você se distrai com coisas mundanas, você não está levantando o muro, você está destruindo o muro. Se tem alguma coisa que te paralisa no seu casamento, alguma crise no casamento, e você, em vez de levantar o muro, você destrói ele, fazendo situações fora do casamento, de repente um pecado, adultério, de repente é pornografia. Como que eu levanto o muro? Por exemplo, se for pornografia, se você tem problemas no casamento, e aí você vai querer resolver de uma forma mundana, para levantar um muro, para ter relacionamento no tempo, você precisa cortar a internet então. Cortar a internet é levantar um muro. Entende? Estou dando um exemplo. Nas finanças, na empresa. Você tem uma empresa. Deus te levantou, você é empreendedor radical, cheio da unção de Deus, da sabedoria. Mas aí você começa a perder a concorrência. A crise, o coronavírus, o caos, aí perdeu o cliente. Aí você não está conectado no templo, não levanta o muro, pelo contrário, você começa a fazer o que o mundo faz. Passar a perna, enganar as pessoas. O que acontece? Você não levantou o muro, você destruiu o muro. Levantar o muro, o que é? É manter o princípio, manter o padrão, não negociar, crer na resposta, crer na vontade de Deus. Os irmãos entendem? Consegue perceber quais são os muros na sua vida? Eu quero falar dos muros da nossa igreja, da estrutura nossa. Você percebe onde o diabo está tentando paralisar a nossa vida, irmão? Você consegue perceber? Então a Bíblia fala que Neemias, ele foi até Jerusalém para reconstruir os muros de proteção para a cidade. E ele vai e ele reconstrói o muro. E a Bíblia fala que reconstruir o muro. Neemias, ele se levanta no meio da quarentena de 70 anos do povo na Babilônia, e ele se levanta. Ele resolve construir os muros de Jerusalém. Para quê? Para que o povo pudesse crescer. Neemias se levanta para construir um muro, para que as pessoas pudessem desfrutar e ter vitória sobre o inimigo. Eu quero compartilhar com você o que são os muros da igreja. O que são os muros da igreja? Eu vou responder, é a estrutura da igreja. Os muros da igreja, no nosso caso, são as células. A célula é um muro que você deve levantar para que você possa ter comunhão no templo. Eu vou dizer,
O que são os muros da igreja? É o nosso discipulado. Discipulado é para dar rumo para quem está perdendo o rumo. Discipulado é para conectar você no corpo. Outra realidade de muro, culto de celebração. Esse aqui, por exemplo, é um momento de você conectar o corpo, para você levantar um muro, para você fluir, para você despertar no templo e avançar para um novo tempo. Os irmãos estão me entendendo? O inimigo ele tem tentado invadir o nosso tempo. E se eu não tiver um muro levantado, é questão de tempo de eu abrir mão. É questão de tempo de eu abrir mão do propósito. Quantos irmãos na quarentena perderam o rumo? Quantos irmãos liderando célula, abandonou rede, abandonou igreja? Infelizmente, igrejas fecharam. Por quê? Porque não levantaram Neemias para reerguer o muro. Então, eu falo o seguinte para a liderança do RL. Nós precisamos estar envolvidos na obra de Deus. Por quê? É proteção. Eu estou na célula, é proteção. Eu estou no discipulado, estou sendo direcionado. Eu não estou, se eu estou perdendo rumo, tem alguém que é Neemias no discipulado, fala, cara, o caminho é esse, segue por aqui que você está indo no caminho errado. Então veja, irmãos, quando eu me envolvo nas coisas do Senhor, peraí, eu estou guardado contra os ataques do inimigo. Então aí você ora, você se posiciona, você busca a Deus, você abre a sua casa para ser um anfitrião, você lidera, você discipula, você faz parte da vida da igreja, e aí você está sendo guardado. Por quê? Porque a estrutura é um muro, e esse muro te protege. Diga amém. Então veja, o muro é a célula, e a célula é para nós nos conectarmos. Eu vou ser bem sincero com os irmãos. Aqui, eu falei para o pastor, aqui no Recanto Mônica, nós aqui devemos nos sentir privilegiados. Primeiro, nós não pagamos aluguel. Cara, eu fiquei 9 anos pagando aluguel, vou lá para você, o negócio é punk. Aqui você tem estrutura maravilhosa, prédio pintado, arrumado, ventilador, som bom, tem os músicos, tudo top. Você tem que valorizar isso. Você tem que dar graças a Deus que tem um povo que está preocupado com você, que te liga todo dia, manda mensagem. E aí, vai vir para a célula ou não vai? E aí, vai parar de se esconder ou como é que é? Eu quero você comigo, eu não abro mão, você vai vir aqui porque Deus me chamou e escolheu eu para cuidar de você. Vamos andar comigo. Então a célula é para me conectar. Agora o discipulado é para a gente ajustar o nosso rumo. Nenhum amém, meu Deus do céu. E o culto é o renovo. Fala sério. A gente estava aqui, né? Acho que 4 meses, né, Diogo? 4, 5 meses quase. Online aqui, cara, sem ninguém. O pessoal do louvor sabe. Você fala com aquele negócio ali, não dá certo falar com aquilo ali. Mas quando você está conectado com os irmãos aqui, você olha para um outro aí, você fala, diga amém, aleluia. Você vê a galera orando. É outra pegada. Por quê? Porque o culto, ele renova o fluir de Deus na nossa vida. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que Neemias se dispôs a reconstruir o muro? Eu vou falar para você. Neemias se levantou para reconstruir o muro porque ele tinha identidade clara. Pergunta para o irmão aí, como é que está a sua identidade? E fala para ele assim, não é o RG não, é a sua identidade espiritual. Como que está a sua identidade? Neemias sabia quem ele era, e aquilo que ele era em Deus fez com que ele respondesse o chamado de Deus, e ele reconstruiu o muro. Outra coisa, ele tinha completamente aliança. Deixa eu te perguntar, como é que está a sua aliança? Como é que está o seu compromisso com Deus? A Bíblia fala então que Neemias, ele tinha identidade, porque ele foi lá reconstruir o muro. Mesmo na quarentena, ele estava com o Senhor, conectado com o povo, vamos andar junto, vamos avançar. Mas também ele tinha uma coisa, paixão. Neemias tinha paixão, porque ele estava sentindo compaixão dos irmãos, a tragédia. Vou falar para os irmãos uma coisa. Graças a Deus que nós somos uma igreja em célula. Sim ou não? Que se fosse nessa quarentena sem a célula, já era. Nós não fomos destruídos os muros nossos, mas foi abalado.
deu uma balançada. Por quê? Nesse balanço alguns irmãos vazaram. Não foi a verdade? Irmão, vamos fazer ação online. Ah, estou sem sinal, não dá certo, não pega. Rapaz, 2020 não pega telefone? Não tem internet? Irmão, vamos fazer discipulado online. Não vai dar porque eu estou fazendo curso, treinamento, estou trabalhando, fazendo faculdade. Poxa, mas online? 10 horas da noite? 11h30, não pode? Alguns irmãos perderam o rumo. Alguns irmãos abandonaram a célula. Outros abandonaram a igreja. Entende isso? Mas graças a Deus que Deus levantou Neemias nesses dias. E nós vamos atrás desses irmãos que perderam o rumo. E eles vão voltar. E eles vão ser cuidados e alimentados. E vão se levantar também como Jeremias, como Neemias. E vão fazer história nesses dias. Mas outra coisa também que Neemias tinha. Ele tinha encargo. Deixa eu te perguntar aí. Como é que está o seu encargo? Pergunta para o irmão. Tem encargo aí da parte de Deus? Olha para o irmão aí. Tem encargo pela igreja que você faz parte? Tem encargo pela célula que você faz parte? Irmãos, olha para cá. Alô? Ter encargo significa que Neemias não abriu mão do propósito de Deus para a vida dele. Por isso ele se posicionou, ele não saiu da posição, ele estava numa posição confortável, mas ele decidiu reconstruir o muro. E reconstruir o muro aponta para a guerra, para uma batalha. Ele não ficou no conforto, mas ele foi guerrear para salvar o povo de Deus. Você precisa entender algo. Deus está chamando você para ser Neemias nessa geração, para guerrear contra os inimigos e salvar o povo dele que está na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua cela, na escola, online, na faculdade, no trabalho. Deus está chamando você para se posicionar e se levantar como Neemias dessa geração. Mas não foi algo fácil não, porque a reconstrução não era fácil, mas existe uma maneira de reconstruir o muro. Projeta para mim, Neemias 4:17. Olha o que diz: os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Imagina construir um muro com uma arma na mão e com a outra um bloco. É fácil? Não. Aqui o contexto é o seguinte: os inimigos se levantaram contra Neemias. Primeiro eles falavam assim: Neemias, desiste disso aí, não vai dar certo. Para com esse negócio de levantar muro, esquece isso. Neemias falou: não, eu vou levantar um muro. Depois eles viram que Neemias não ia desistir, ameaçaram Neemias: olha o seguinte, você vai levantar um muro, cuidado para você não morrer. Você vai levantar um muro, olha, cuidado com esse desejo seu, porque senão vão te matar. E por fim viu que Neemias não ia desistir, declararam guerra. Por isso que ele estava edificando o muro com uma arma na mão e edificando o muro com o bloco na outra mão. Guerra, batalha. Diga assim comigo: em uma mão, espada para guerrear. Diga assim: em uma mão, espada para guerrear. Na outra mão, trabalhando na edificação. Diga: na outra mão, trabalhando na edificação. Os irmãos creem nisso? Eu queria que você ficasse em pé. Quero chamar o pessoal do louvor. Quero encerrar aqui com os irmãos. Quero orar com você.
Fique em pé onde você está, em nome de Jesus. Presta atenção aqui. Irmãos, olha para cá. Presta atenção aqui. Os irmãos estão comigo aqui. Alô? Psiu. Ei, conversa não. Não perca o tempo da oportunidade. Deus está trabalhando no nosso meio. São tempos de crise, mas eu vou falar, se você tiver a visão clara e você se levantar como Neemias, nós vamos viver um semestre sobrenatural e vamos colher uma grande colheita para a glória de Deus. Diga amém. Hoje Deus está levantando muitos Neemias para reconstruir os muros da nossa igreja. O que é isso, pastor? O que Deus está fazendo? Eu vou falar para você, olha para cá. Nós precisamos, nós precisamos das nossas células vivendo cheios da presença de Deus. Nós precisamos células cheias do mover da vontade de Deus. Diga amém. Olha para cá. Nós queremos os nossos cultos de jovens e da igreja, do culto da família, não só cheio de pessoas, não só um amontoado de pessoas, mas queremos homens e mulheres cheios da presença, cheios da glória de Deus, cheios da vida de Deus, transformados, edificados, sarados, transformados para a glória de Deus. Eu quero que você cante conosco essa canção. Eu queria que você cantasse. Eu tenho falado para os jovens, nós não queremos apenas pessoas envolvidas, nos jovens, nas células. Não queremos pessoas comprometidas com o reino de Deus. Por quê? Porque os comprometidos são Neemias. Vão reconstruir um muro, vão para a batalha, vão guerrear, vão se levantar para transformar uma geração, para transformar uma cidade, para transformar um bairro, para transformar uma célula, para transformar famílias. Deus está chamando nesse dia, nessa noite, Jeremias, que profetizam, mas Neemias, que também vão para a batalha, construam um muro e se levantam para salvar a geração. Vamos adorar o Senhor. Cante. Vamos subir. Sou filho de Deus, se eu sou. Cante, cante. Ao lugar pra mim. Sou filho Deus, se eu sou escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és nome até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és nome até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Irmãos, se hoje você não consegue ser um Neemias, olha para cá, eu vou dizer para você, pelo menos fique perto de um Neemias. Pastor, eu não consigo ser Neemias. Não estou conseguindo ser, não tem problema. Mas procura alguém que é Neemias. Sabe por quê? Porque Neemias é alguém que está no rumo certo. E ele vai colocar você no rumo certo. E ele vai levar você para a conquista. Ele vai levar você para a vitória. Ele vai levar para você para a transformação. Porque ele tem identidade. Ele sabe quem ele é. Ele tem encargo. Ele tem visão. E ele vai conquistar. Aleluia! Olha para cá, esse trabalho nosso, das células, discipulado, culto, conferência, encontro, não é para andar sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Se faz é uma aberração.
Se faz é o porquinho. Deixa para lá, depois eu falo sobre isso. Mas esse trabalho nosso da igreja é com equipe. Equipe. Eu vou falar, não é qualquer equipe. É equipe que tem identidade em Cristo Jesus. Eu vou falar para você, essa equipe é o corpo. Olha para o seu lado. Olha para trás. São esses irmãos. O corpo de Cristo. A igreja. Eu quero te perguntar, você está conectado ao corpo? Você está conectado à igreja? Você faz parte da célula? Você faz parte do discipulado? Você faz parte da vida da igreja? Esse é o segredo. Deus vai levantar pessoas que estão multiplicando aquilo que Ele é na igreja, para conquistar essa geração, para conquistar esse povo, para mudar a história desse lugar. É tempo de você se levantar como Neemias e fazer história nessa geração. Eu quero orar por aqueles que se dispõem a reconstruir os muros. Tem alguém que quer reconstruir muro? Tem alguém que quer ser Neemias na geração? Eu queria que você viesse aqui à frente, para a gente orar por você. Você que quer ser Neemias, você que já é Neemias, nós vamos orar para Deus te fortalecer, para Deus te levantar ainda mais nesse tempo de crise, para você conduzir pessoas à liberdade, ao rumo da vida transformada. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Sai do seu lugar e venha rapidamente. Vamos orar por você. Aqueles que querem ser Neemias vão ser fortalecidos, vão ser fortificados na força do poder de Deus. Saia do seu lugar. Vamos orar por você. Você que veio aqui na frente, pega as suas mãos para o alto. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os Neemias dessa geração. O Senhor está levantando nesse tempo de crise que o mundo tem vivido, de caos que o mundo tem vivido. O Senhor está levantando Neemias para reconstruir os muros da igreja, para reconstruir os muros das casas, das famílias. Senhor, eu declaro que o Senhor venha ungí-los, capacitá-los, colocar revelação, sabedoria, vida de Deus, para eles serem uma geração com uma autoridade, para falar da parte de Deus, para influenciar, para legislar, para conquistar. Levanta homens, jovens, homens e mulheres para transformar essa geração como Neemias, que se preocupou, que teve identidade, que teve encargo, que teve paixão, que teve zelo e que conquistou aquela geração. Eu declaro, levanta nesses dias mulheres com encargo, para a geração dos Radicais Kids. Levanta jovens como Radicais Livres com identidade. Levanta, Senhor, mulheres, homens, para cumprir o teu propósito, para responder ao chamado, para conquistar, para avançar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós profetizamos. Se levantam lá hoje, agora, Jeremias, Neemias, que profetizam, mas também que lutam, que conquistam, que reconstroem os muros. Eu sou quem dizes que eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Diga assim comigo, pega as suas mãos, todos agora, todos no nome de Jesus. Diga, eu sou abençoado, escolhido. Diga, perdoado. Diga, justificado. Diga, eu sou amado, filho amado. Diga, eu sou
eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu sou amado de Deus. Diga, sobre a minha vida não há mais condenação. Diga, não há mais intimidação, porque eu estou em Cristo, e em Cristo eu tenho a identidade de um vencedor. Diga, não vou retroceder, mas vou avançar. Eu vou me levantar como Jeremias, como Neemias, para esse tempo, para essa igreja, para essa cidade. Diga, eu vou fazer história na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha célula. Diga, eu vou conquistar, avançar para a glória de Deus. Eu sou quem diz que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem diz que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Tu és por Aleluia. Irmãos, para a gente encerrar, eu quero que você volte ao seu lugar. Você que veio aqui à frente, eu queria orar com você mais um instante. Eu queria que nós levantássemos um clamor pela nossa igreja. Eu queria que você levantasse um clamor pelas pessoas que se afastaram, que por alguma razão perderam o rumo, que perderam a visão, perderam o propósito. O Senhor quer restaurar os muros desses irmãos. Diga amém. Eu queria que nós, como uma voz profética da igreja, orássemos pelos irmãos que estão afastados, por aqueles que perderam o rumo, mas também por aqueles que precisam ser salvos e conquistados. Nós precisamos clamar, se levantar nesses dias, como uma igreja que clama, que busca o Senhor para salvar o perdido. Diga amém. Se você tem uma voz profética, se você tem alguém no seu coração que você quer orar nessa hora, eu queria que você erguesse as suas mãos e começasse a profetizar, começasse a liberar palavras de vida sobre essa pessoa. E nessa semana nós vamos alcançá-los pelo poder da palavra do Espírito. Faça isso onde você está agora, libera a sua voz por um instante. Se você já ora em línguas, comece orando em línguas. Chama a existência, a vida, a presença de Deus, o fluido do Espírito. Ore por essa igreja, ore pelos pastores, ora, Senhor, ore pelos líderes, ore pelos discipuladores, ore pela sua célula, ore pelas pessoas que se afastaram, ore sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os enfermos. Libera a sua voz agora. Seja uma voz profética, seja uma voz que clama. Pai, no nome de Jesus está aqui a tua igreja. No nome do Senhor está aqui o corpo do Senhor, conectados, unidos. E nós clamamos, nós nos levantamos como uma voz profética. E nós declaramos que a tua palavra seja liberada como vida em cada coração, em cada pessoa que estiver nos ouvindo, em cada casa. Nós declaramos cura, nós profetizamos cura, nós chamamos a existência, a vida de Deus em meio ao caos, em meio à morte, em meio à escuridão. Nós declaramos vida, vida, vida de Deus, vida de Deus. Chega agora nas casas, você que está online, o Senhor está tocando você agora com vida, com saúde, com vigor, com proteção. Você é amado, você é protegido, a sua casa está guardada pelo Senhor. É tempo de você não olhar para o natural, mas olhar para o espiritual. Continue crendo, continue confiando, continue olhando para o autor e consumador da fé, porque a resposta vem dele, a última palavra vem dele. Ele vai fazer o sobrenatural, ele vai fazer o impossível, ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Então creia, 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 creia. Vai haver um grande mover, vai haver o sobrenatural, vai haver uma grande conquista, vai haver um avivamento nesses dias, porque nós estamos clamando para que se levante os muros dessa igreja, se levante os muros de cada célula, de cada casa, para a glória de Deus. Santo, Santo, oh Espírito, com as
foram abençoados pela essa palavra, diga amém. Diga glória a Deus. Onde você está, eu quero que você aplaude ao Senhor bem forte. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, Jesus, o Filho de Deus. Somos abençoados, amados, justificados. Aleluia. Sou filho de Deus, se eu sou. Entregar só Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus. Amém. Amém. Estamos encerrando o nosso culto, irmãos. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de paz, de alegria, de descanso. Que você avance e conquiste. Que Deus te levante como Neemias para essa geração. Amém. Vá na graça, na paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada para a glória de Deus. Deus abençoe. Têm sido tocadas através dessa obra. O Evangelho tem rompido fronteiras, mudando mentes e transformando corações. Mas ainda temos um grande desafio pela frente. Em todo o mundo, pessoas de toda tribo, povo, língua e nação ainda não conhecem ao Senhor. E você é peça fundamental para que essas pessoas sejam alcançadas. Oferta especial Missões. Dia 9 de agosto, invista nessa obra.